Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Profética. Nesse vídeo eu quero estar compartilhando um estudo bíblico acerca aqui da palavra que está em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, que diz assim, ó: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse vídeo eu quero estar compartilhando algumas lições desse texto aqui de Romanos, então fica até o final, pois eu acredito que você será edificado de forma muito profunda, de uma forma muito poderosa através desta palavra aqui de Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Vamos estar tirando aqui, extraindo do texto algumas lições para a nossa vida, para a nossa edificação espiritual. Então vamos aqui primeiramente entender o que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então aqui a primeira lição que nós tiramos é que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, né? Para quem está em Cristo. Então aqui eu vou estar fazendo aqui algumas anotações, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Essa aqui é a primeira lição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas só que Paulo ele vai continuar o texto, né? O versículo aqui vai dizer assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora aqui, ó, o mistério está aqui, ó. Quem não anda segundo a carne, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui só não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que andam segundo o Espírito. Então, aprendemos aqui nesse versículo que existe basicamente dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de crente. Dois tipos de crente que estão em Cristo. Entenda isso. Existem dois tipos de pessoas que estão em Cristo. Aqueles que andam segundo a carne, vou botar aqui segundo a carne, que andam segundo a carne, e aqueles que andam segundo o Espírito. Isso aqui é uma verdade, né? Nem todos que estão em Cristo irão herdar o reino dos céus. A Bíblia diz, né, que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então, aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que é a primeira lição. Mas só que Paulo vai dizer assim, ó, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, aqui, só não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. Então, aqui é a primeira lição do texto, do versículo de número 1, aqui de Romanos, capítulo de número 8. Aí a pergunta que vem à nossa mente, né, porque você precisa, né, fazer perguntas ao texto, né? Então a primeira pergunta que vem à nossa mente, né, quando nós lemos este versículo aqui, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: o que é andar segundo a carne? O que é andar segundo a carne? Porque Paulo disse aqui que no versículo de número 1, ó, que não anda segundo a carne. Então, o que é este andar segundo a carne? Então, aqui é uma pergunta, né? Porque aqui só não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas que andam segundo o Espírito. Mas aqueles que andam segundo a carne, há condenação. Vou botar até aqui, a condenação. Então vamos entender aqui, né, o que é esse andar segundo a carne que Paulo está querendo dizer aqui no versículo de número 1. E ele aqui no versículo de número 5, ele vai dizer basicamente o que é isto, né? Ó, vamos dizer aqui, ó, versículo de número 5 de Romanos, aqui, ó, capítulo de número 8, ó. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então aqui
basicamente, os que andam segundo a carne, basicamente, são estas pessoas que se inclinam para a carne. É isto que Paulo aqui estava querendo estar nos mostrando, nos revelando através aqui deste versículo. Os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Olha só, aqueles que andam segundo a carne inclinam-se. Então aqui, essa palavra, o mistério está aqui, inclina-se. O que significa inclinar? Basicamente nós temos aí, basicamente 3 formas de a gente estar pesquisando, entendendo um pouquinho mais sobre isso aqui, inclina-se ou inclinar-se, né? Basicamente, né, você vê outras versões, né, você também ter um dicionário bíblico, e você pesquisar, né, em alguma bíblia de estudo ou até mesmo na internet o significado no original, né, no qual no Novo Testamento, que foi o grego, né? Então, você pesquisar sobre esta palavra aqui, para você entender ainda melhor. Como eu estou com a Bíblia aqui, a versão King James, olha só o que esta palavra inclinar-se significa em outra versão aqui, Romanos capítulo 8, versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Aqui na versão Almeida corrigida, que é esta aqui, inclina-se, mas só que na versão King James tem a mente nas coisas da carne. Olha só, tem a mente nas coisas da carne. Olha só, quando a gente compara versões, o que a gente aprende, tem a mente nas coisas da carne. E a outra pergunta, né, que nós fazemos, que coisas são essas da carne, né? Então a outra pergunta que nós fazemos aqui, né? Que coisas são essas da carne? Né? Então, o que é isso, né? O que coisas são essas da carne? Então, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 5, aqueles que andam segundo a carne inclina-se para as coisas da carne. E aqui na versão King James, aqueles que andam segundo a carne têm a sua mente nas coisas da carne. Então vamos aprender aqui o que é essas coisas da carne, né? Por isso que a Bíblia é muito tremenda, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu já deixei aqui aberto em Romanos capítulo de número, em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 19, vai nos dizer o que são essas coisas da carne. Olha só, porque as obras da carne são manifestas. Então, o que são essas coisas? São as obras da carne. Então, aquele que se inclina, aquele que tem a mente nas coisas da carne, são as obras, né? E o que são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja. Então que Paulo vai citar várias obras da carne e um mistério aqui, e coisas semelhantes a estas, né? Isso aqui é muito importante, coisas semelhantes a estas. Além disso aqui, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui nós já aprendemos basicamente, né, o que é inclinar-se. Aqui pegando a versão King James, você também poderá estar utilizando outras versões. Aqui, né, na versão Almeida corrigida, é inclinar-se, né? E aqui na versão King James, né, tem a mente para as coisas da carne. E agora nós entendemos que essas coisas da carne são as obras da carne, conforme Paulo vai revelar lá
em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Basicamente, né, e Paulo que ele vai dar continuidade no versículo aqui, ó. Olha só o que Paulo vai dizer aqui, ó. Olha só, no versículo de número 6, a inclinação, aqui agora vem a consequência, né? Agora vem a consequência da inclinação, né? Da inclinação para as coisas da carne. Aqui agora vem a consequência, né? Para a inclinação, para a mente, né? Ter a mente para as coisas da carne. Agora vem as consequências. E que consequência é essa? Paulo que vai dizer, ó, no versículo de número 6. Porque a inclinação da carne é morte. Primeira consequência da inclinação para a carne, né? As obras da carne. Primeiro, morte. Vamos continuar aqui, porque Paulo que vai citar vários, né? Então aqui, ó, versículo 6, inclinação da carne é morte. Versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. É muito profundo esse estudo. Eu creio que você será bastante edificado por esta palavra aqui de Romanos, capítulo de número 8. E olha só o que Paulo vai dizer, né? Não para por aqui, olha só. Por conta da inclinação da carne é inimizade contra Deus. Agora só, olha aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só. Não podem agradar a Deus. Olha só a consequência da inclinação para a carne. Olha só a consequência de ter a nossa mente, né, voltada para as coisas da carne, que são as obras da carne. E olha só o que Paulo que ainda vai dizer na sequência do versículo. Olha só. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos ver aqui onde é que está. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha só aqui, ó. Olha só. Então aqui, ó. Olha só. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. De maneira, irmãos, somos devedores, não à carne, mas segundo o Espírito. Olha só aqui, ó. É isso aqui, ó. A consequência do versículo aqui, ó. A consequência, né, ó. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Morrereis, né? Se continuar aqui na prática, na inclinação, morrereis. Tá vendo aqui no versículo de número 13, ó. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificar as obras do corpo, vivereis. Então aqui basicamente o que Paulo está querendo aqui nos dizer, ó. Olha só, para a gente finalizar aqui este estudo, ó. Aqueles que estão em Cristo, né, não há condenação, mas há um porém. Existe aí dois tipos de pessoas, né, dois tipos de crentes que existem em Cristo, né, que existem em Cristo. Quem são? Aqueles que andam segundo a carne e aqueles que andam segundo o Espírito. Aqueles que andam segundo a carne, há condenação. Há condenação. Então, o que é andar segundo a carne aqui que Paulo está falando que há condenação? Inclinar-se, né? Inclinar-se para as coisas da carne. E aí você pode pegar essa palavra inclinar-se, pesquisar em outras versões. Nesse estudo eu peguei a versão King James. Você pode pegar um dicionário bíblico que vê aqui essa palavra que ainda vai explicar ainda melhor o que é se inclinar-se. Ou você pode pegar aqui o significado no original grego, né? Que ainda vai dar mais ainda outro significado para compreender ainda melhor esse texto. Tem aqui também, ó,
na versão King James, né, tem a mente, né, aqui na corrigida, crinas, e aqui na King James, ter a mente nas coisas da carne. Aí nós pesquisamos o que é essas coisas da carne. Essas coisas da carne são as obras da carne e coisas semelhantes, né? Coisas semelhantes. Coisas semelhantes, né? Coisas semelhantes. E isso aqui, pessoal, a Bíblia vai falar, né? Os que praticam, os que têm inclinação, os que praticam as obras da carne não podem herdar o reino de Deus. E aqui agora nós vemos a consequência. A consequência é morte, inimizade contra Deus, não podem agradar a Deus. E se nós continuarmos vivendo na prática, né, na inclinação, de ter a nossa mente para as coisas da carne, a gente vai morrer. E a morte aqui pode ser a espiritual, né? Pode ser a espiritual, primeiramente a espiritual, né? Se você está em Cristo e vive para as coisas da carne, você primeiramente morre espiritualmente. E depois, né, vem a morte física, e por consequência, né, a morte eterna, né, que é a separação, né, de Deus de forma definitiva, né, para sempre. Então, basicamente é isto, né, que Paulo está querendo nos informar, que você possa ter compreendido aqui esse estudo bíblico acerca de Romanos, capítulo de número 8, onde nós aprendemos, né, o porquê, né, quem é que na verdade Paulo está querendo dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas que andam segundo o Espírito. Mas aqueles que andam segundo a carne, infelizmente, haverá sim condenação. E para a gente finalizar aqui, né, quem são aqueles que andam segundo o Espírito, né? Se as obras a inclinação para a carne, né, e ter a mente nas coisas da carne são as obras da carne, aqueles que andam segundo o Espírito é aqueles que têm e aqueles que fazem, né, os frutos, né, e tem os frutos do Espírito Santo, né, os frutos do Espírito Santo. E também andar segundo o Espírito é ter uma vida de comunhão, né, ter uma vida de comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus através da palavra, da oração, do jejum. E aí entra, né, outras coisas, né? Procurar ter uma vida de santidade, separada, renúncia, vigiar, vigilância, fazer a vontade de Deus. Tudo isso é ter uma vida de comunhão. Isso é viver segundo o Espírito, né? Então, basicamente, esse foi um estudo bíblico, né? Ficou aqui um pouco extenso, mas eu acredito que se você, né, aplicar esta palavra, você será bastante edificado, né? É muito importante isso aqui, irmão, está basicamente nos falando do nosso destino, onde nós vamos passar a eternidade, porque muitas vezes nós estamos em Cristo, mas estamos inclinados para as coisas da carne. Estamos em Cristo, mas estamos tendo a mente para as coisas da carne. E isso nos levará à condenação, nos levará à morte, à inimizade contra Deus, não agradar a Deus. A gente vai morrer de forma espiritual, por consequência depois a morte física. E o terrível é a morte eterna, a separação de Deus de forma definitiva. Então, que esta palavra seja seja direcionada para a minha vida, para a sua vida, que você aplique, tome posse desta palavra, que o Deus de Israel possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas que andam segundo o Espírito. Fica com esta palavra e que o Deus de Israel abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.